Muito bem, o Conexão Poder está recebendo hoje o grande Cidinho Santos, ex-senador, empresário. O Cidinho que é hoje o presidente do Conselho Administrativo da nova Rota do Oeste, né, Cidinho? Vamos falar bastante sobre isso, a Rota do Oeste, a nova Rota do Oeste, que é um braço da MTPAR, é isso? Ela é controlada pela MTPAR, uma empresa controlada pela MTPAR, que assumiu a concessão da BR-163 via governo do estado de Mato Grosso também. Ele vai explicar o que é, como é que funciona isso. Eu sinceramente, eu me surpreendi com a conversa antes da entrevista, porque eu pensava algumas coisas e não é algumas coisas que eu pensava. É diferente do que eu pensava. Você vai se surpreender, fica aí com a gente. Bom, Márcia, você quer abrir, quer começar com a primeira pergunta? Ou deixa pra mim? Vamos começar então. Já que você me deu essa oportunidade, você sabe que eu não dispenso, né? Não dispenso. Cidinho, o governador Mauro Mendes assinou aí a ordem de serviço. Já começou a obra? Saiu do papel? Já nós tivemos agora no último sábado, em Nova Mutum, né, foi dada a ordem de serviço, o primeiro trecho de duplicação, que é de Nova Mutum a Posto Gil. E essa escolha foi uma escolha técnica, até porque lá atrás já estava mobilizada na época a construtora para começar essa duplicação, né, e que já tinha feito o trecho sul, de Rondonópolis até Divisas com Mato Grosso do Sul, e estaria ali naquele trecho iniciando. Mas aí quando logo veio todos os problemas que aconteceu com a empresa que estava operando a concessionária antes, a Rota do Oeste, e não foi possível então dar sequência nessas obras. E nós voltamos lá justamente agora, neste último sábado, para resgatar isso depois de 5 anos. A Rota do Oeste é aquela empresa que era subsidiária da Odebrecht, é isso? Era um braço da Odebrecht para tocar a obra aqui. A Rota do Oeste, que agora no caso é a nova Rota do Oeste. Da anterior, aquela anterior. Lá. A Odebrecht era uma das acionistas principal da Rota do Oeste. O que esclareceu, por que chegamos nesse momento de que a empresa ficou inviabilizada. No governo Dilma, ela fez algumas concessões e quem ganhava a concessão é quem oferecesse a menor tarifa, né? E foi 8, 10 concessões de rodovias e aeroportos que aconteceu dessa forma. Mas tinha um compromisso do governo federal de financiar os investimentos através do BNDES, né? E então a Odebrecht, que é então o principal acionista da então Rota Oeste, ela ganhou a concessão e começou no primeiro ano, ela fez um trabalho excelente, duplicou de Rondonópolis até Divisas com Mato Grosso do Sul. Depois, em sequência, veio a Lava Jato, né? E aí todas as consequências que a gente acompanha aconteceu. Quase quebrou. Então aí a empresa ficou numa condição que, apesar de ser uma empresa excelente, de um quadro mundialmente conhecido. E a nossa Rota Oeste ficou sem condição de investimento, né? Porque ela ficou aí tentando buscar, quando viu que não teria como mais voltar, retomar, buscar um parceiro, buscar um sócio, buscar alguém que comprasse. Várias tentativas foram feitas, né? Primeiramente teve uma medida provisória que foi até aprovada ainda no governo Temer, que eu estava no Senado, aprovou na Câmara, ela aprovou no Senado, que eu fui até o presidente da comissão, mas lá na Câmara não aprovou a medida provisória, e aí a gente perdeu a oportunidade lá naquela época, ainda em 2018, 2017, de ter feito essa transferência ali. Então veio todo um processo que toda a classe política ficou envolvida durante todo esse tempo, buscando uma solução para a rodovia 63 e para a concessionária. Mas a solução era muito difícil, porque envolvia passivo regulatório, dívidas com bancos, passivo de todo tipo, entendeu? Então isso que acabou não se viabilizando. E a viabilização foi essa, que teve aí a coragem do governador Mauro Mendes de encarar isso aí. Como foi isso aí, Cidinho? A MTPAR pagou uma dívida de 400 milhões, ou um pouco mais do que isso, da Rota do Oeste. Aí virou dona da nova Rota do Oeste. Não é uma empresa nova, tá? É a mesma Rota do Oeste que está ali, a MTPAR assumiu a Rota do Oeste e vai tocar essa obra, é isso? Nós temos uma empresa que, digamos, ela estaria numa recuperação judicial, indo para uma falência. Né? Quase no buraco. Literalmente no buraco, porque o 63 está tudo esburacado, né, Marcelo? Estava esburacado, agora não está mais. Nós já estamos com 5 lotes de empresas fazendo restauração completa, né? E vamos nos próximos dias lançar mais 2 lotes. Mas aí nesse caso, como vamos você me falar perguntou, disso também, né, dona Márcia? Como você me perguntou, a Rota Oeste estava nessa dificuldade, porque ela estava inviável.
O que é que aconteceu? Como eu te falei antes, várias empresas olharam o negócio, mas não tinha viabilidade. Você pegar uma concessão que era de 30 anos, já tinha passado 7, então só tinha 23 anos de prazo. Você pegar uma dívida de 1 bilhão com juros altíssimos, eles estavam pagando aproximadamente 200 milhões por ano só de juros da dívida, né? Então o que se arrecadava no pedágio... Pagava só juros. Pagava só juros. A despesa para manter a concessionária e os juros, né? E mais um passivo regulatório, porque toda vez ali que a NTT passa e tem um buraco, né, tem uma agência fiscalizadora, ela vai dar multa. Se a grama está um pouquinho mais alto, é uma multa. Então, esse passivo regulatório ultrapassava R$1 bilhão. Então, na hora que um empresário que faz negócio, que ele vai lá e olha, tem que investir 7 bi para assumir uma concessão que só tem 23 anos, né? E assumir mais essa dívida e o passivo regulatório, a conta não fechava. Então, isso não ia e foi caminhando para uma relicitação, que é o que foi divulgado. O presidente Bolsonaro chegou a assinar uma portaria para relicitar a concessão da BR-163, só que esse não era o caminho que a gente achava viável, porque a relicitação tem a primeira rodovia que foi devolvida nesse processo que foi lá do passado, que é uma de Minas Gerais, já tem 6 anos e até hoje ainda não tem uma empresa que assumiu. A gente sabe que isso aí é enrolado, né? Então você imagina essa 163, ela ficar mais 6 anos sem obras nela. Então isso seria o caos, então não tinha condições. E a relicitação, além dela ser burocrática e demorada, as tarifas, né? Então havia um estudo de escopo, porque alguns trechos não precisava duplicar e a tarifa ia praticamente mais do que dobrar. Então assim, se tornava inviável. Quando surgiu essa possibilidade ainda com o ministro Tarcísio, que eu levei para ele essa alternativa do MTPAR, assumindo a concessão, né? Ele achou inovadora e ele também ficava sufocado, porque imagina a cobrança que ele recebia, todo mundo recebia, para resolver a situação, os políticos recebiam, prefeitos da região. Ele também queria resolver, Ele né? também queria resolver, mas o negócio era muito difícil. E ele deu sinal verde, trouxe o assunto para o governador Mauro Mendes, para o vice-governador Otaviano Pivete. Nós fizemos um grupo de trabalho, né, que o governador falou, vamos trabalhar em silêncio. Então esse grupo de trabalho, basicamente o nosso secretário Rogério Galo, essa parte burocrática, ele conhece muito e vai brigar sobre o TAC, nas melhores oportunidades ali ele brigou bastante e foi fundamental a participação do Rogério Galo nisso. E eu fazendo a parte institucional, né, com apoio, evidentemente, do governador, do vice-governador e o Mauro Carvalho também na Casa Civil, dando apoio. E chegamos. Aí, isso ninguém sabia, não foi divulgado na campanha, isso não foi usado eleitoralmente, porque se falasse que esse negócio é para ganhar voto, né? Sim. Então não ia. Aí quando chegou no TCU, que é o TCU teria que validar essa operação, porque nesse caso os passivos regulatórios, as multas foram suspensas, né, até o cumprimento do TAC. Então isso já foi um ganho de mais de R$1 bilhão. Sim, daí que nós ganhamos. Chegou no TCU e fomos lá para o relator mineiro. Só não querendo te cortar, mas a nova Rota do Oeste não vai ter que pagar essas multas, então? Não, é o seguinte, essas multas estão suspensas, nós cumprindo o TAC que nós fizemos, que é fazer os investimentos, elas são extintas, entendeu? Então ela hoje está suspensa lá. É aquela coisa, você casou com a viúva, assumiu os filhos dela, então não vai ter que assumir os filhos, então. Não, mas nesse caso a gente cumprindo, os filhos não precisam vir, então isso aí. E quando nós levamos o assunto do ministro Bruno Dantas, fomos lá a primeira vez, o Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil, marcou a audiência, eu fui lá, falei com o ministro Bruno, voltamos a segunda vez, e ele achou assim muito estranho, falou, por que um governador quer assumir um problema dos outros, né? Um pepino. Ele inicialmente achou que seria alguma coisa de política, né? E o Mauro falou, olha, ministro, esse negócio aqui não é política, é uma necessidade, estou assumindo, se me dispondo a assumir, devido à urgência e à preocupação como todo, né? E ele falou, olha, eu observei, olhei, mandei minha equipe procurar, não vi nenhuma linha de matéria, de reportagem falando isso, já tem 8 meses que vocês trabalham nesse processo e ninguém foi divulgado, né? Ele falou, então, porque acredito que a intenção de vocês é séria mesmo. É sério mesmo. 163 é um calo no Mato Grosso há muitos e muitos anos, né? Enfim. E aí, o que todo mundo achava que era impossível, que era aprovar o TCU no prazo que a gente precisava, porque o nosso prazo era 5 de outubro.
né, 2 dias e depois da eleição. E no dia 28 de setembro o TCU aprovou. Daí, nesse dia foi que as pessoas ficaram sabendo, porque aí o TCU ponhou na pauta, né? E aí se tornou público essa questão. E aí, então, a partir de 5 de outubro que a gente assinou o TAC, aí teve o período de efetivação do TAC, que foi o quê? As negociações, aquilo que você falou com os bancos, acertar as questões com o TCU, com a própria concessionária. Então, aí o MTPAR comprou a concessionária por R$1. Assumindo aí os filhos da assumindo os filhos da viúva. Mas esses filhos, né, os bancos que tinham uma dívida de R$1 bilhão. Mas os 400 milhões já foram pagos. A dívida de R$1 bilhão nós pagamos com 450 milhões. Reduziu a dívida. Estava inscrito estava no TAC. Só o principal. Então a gente, para assumir, assim, antes de assumir, 2 dias antes, a gente foi lá e transferiu, o MTPAR transferiu o dinheiro para a Rota Oeste. O governo tinha esse dinheiro em caixa, o governo de Mato Grosso? Acredito que tinha, né? Tá bem. Acredito que tinha. Tanto que assim, esse case aí da 163, da concessão, outros governadores, Mato Grosso do Sul, nós já fomos lá. A gente brinca assim, porque os governos, em geral, ficam sempre de pires na mão. Sim. E aqui não está acontecendo isso, graças a Deus. Graças a Deus. Nos governos anteriores tinha muito isso. A gente foi no Mato Grosso do Sul, que eles pediram para a gente lá fazer uma explanação, já foi eu e o Rogério Galo lá. Fomos no Espírito Santo, que eles estão quase idênticos, né? E aí isso virou um case, né? Eles estão buscando forma também de resolver a situação. Outros estados vão fazer também isso? Vão fazer estados. Aí só que sempre que eles falam assim, esbarra na situação, falou assim, só que o Mauro, o governador do Mato Grosso, tinha o dinheiro para apanhar, né? Nós não temos dinheiro para colocar. Mas só que, de toda forma, é um grande negócio para o Mato Grosso. Primeiro, pela agilização das obras, né? As obras vão ser agilizadas aí, o governador quer andar com as obras o mais rápido possível. Nós estamos fazendo os projetos já de todos os trechos de duplicação, de Sinop a Sorriso a Lucas do Rio Verde, a Nova Mutum já tem um projeto, a obra já está começando. Aí tem o trecho de Várzea Grande até passando por Jangada e depois Rosário Oeste, então esse trecho a duplicar. Tem assim, aqui um dos trechos mais perigosos dessa rodovia. Sim. Tem o trecho aqui daqui para Rondonópolis, que tem alguns pontos que nós vamos começar agora a restaurar, e não estava no previsto nem no TAC, mas a gente decidiu, o governador autorizou fazer, que é a área de amortecimento aqui na Serra de São Vicente, onde tem muitos acidentes ali diariamente, então isso também vai ser feito. Então, como é que é a área de amortecimento? Como é que funciona isso? É porque na hora que você vai descendo a serra ali, tem um trecho lá, que o caminhão ele vem, pega um certo embalo e depois não consegue fazer a curva. E aí ele vai direto e tem acidentes diários ali. Então ali, tipo assim, tiver qualquer problema, o caminhão vai descendo a serra. E se ele perder o freio, tiver qualquer problema, ele vai na área de amortecimento e não... É um banco de areia. Tipo assim, uma área de pedra, né? Que ele vai entendi. Até ele amortecer. Já vi isso. Não vai cair no buracão. Ele desvia e entra num banco de brita e afunda ali. Essa é uma necessidade que o pessoal reivindica muito, né? Tem muito acidente realmente. Polícia Rodoviária Federal, o pessoal que mexe com segurança aí dessa preocupação. Entendi. Essa duplicação, né, a gente estava falando agora mesmo sobre essa ordem de serviço, começa ali por Diamantino, né, que aliás é o trecho que tem mais acidentes, né, onde a gente chama da rodovia da morte, é o trecho onde tem mais acidentes. Mas a duplicação como um todo, o projeto é 8 anos, é isso, mas o projeto do TAC, né, mas a expectativa é de terminar antes, como que é? Olha, o governador, ele deu a missão da gente trabalhar para terminar antes. Evidentemente que isso envolve recursos, né? Porque se eu tenho um planejamento do Estado, já aportou lá um BI 600, eu teria a dívida lá, eu tenho lá um BI 150, um BI 200, digamos lá, mais o pedágio. No nosso plano de negócio, faltaria pouco mais de 2 bilhões se for executar nesse período de 8 anos, dentro dessa, que aí eu posso buscar um financiamento. Se eu for fazer isso antes, como o governador quer fazer antes, a gente acha que é necessário e é importante fazer isso antes, nós vamos ter que ou o próprio acionista MTPAR aporta mais um recurso lá para antecipar as obras. Isso a gente está discutindo o governador está discutindo com a equipe dele, aguardando a reforma tributária, e a gente também está falando, ou buscar um financiamento que no momento agora é inviável em função dos juros altos, né? Mas assim,
respondendo a sua pergunta, vai ser mais rápido do que estar no TAC. O governador quer entregar a obra no mandato Mais dele. Você acha que ele vai rápido deixar é para quanto tempo, outro né? entregar? Ele vai entregar, ele vai querer fazer isso em 4 anos. Ele 4 tem mais anos. 3 anos e meio de 3 governo, anos ele vai e querer meio. entregar nesse prazo. Se eu fosse o Pelo governador- menos a maior parte do trecho ele vai querer entregar. Se eu fosse o Eu governador- faria a mesma coisa. Sim. Tá mais que Recebeu certo. a missão de transformar 8 anos em 4. Mas 3 tem- anos. Não falo assim, como é que falam? 10 anos em Para mim, não vai ser 50 tão- anos em 5. É o Júlio Quem Campos que falava fez isso? 40 anos. Juscelino. 40 anos em Juscelino, 4. 40 anos, 50 anos em 5, E agora né? Enfim. 8 anos em 4 não está tão difícil. Tá vendo? É isso. Agora, isso foi assinado lá no governo Bolsonaro ainda, né? Essa situação toda. O TAC a gente assinou na NTT, junto à NTT, porque na verdade o governo federal, ele só teve a iniciativa e deu o sinal verde, né? A concessão era a concessão privada, né? Então estava o ministro Tarcísio, na época ali, depois teve o substituto dele, que também deu sequência, né? Mas foi uma negociação envolvendo a NTT, que é uma agência regulatória, e aí aquilo que você falou no começo, a rodovia, ela continua sendo uma rodovia federal. Essa era a pergunta. O governo assumiu aqui, vai virar MT-163 ou continua BR-163? Ela continua sendo uma rodovia BR federal, a BR-163, e sobre a fiscalização da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que ela faz todo o procedimento. A NTT é fiscalizada pelo TCU, né? Então, assim, ela está sobre a égide de uma rodovia federal. E a nova Rota Oeste, ela é uma empresa privada, que ela tem um acionista, um estatal do Estado, que é a MTPAR, né? Mas ela continua sendo uma empresa privada, de característica privada. Até a gente discutiu bastante, né? Levamos lá na Rota Oeste o TCE, levamos o Ministério Público, mostramos para eles todo o procedimento da empresa, essas questões assim, e eles entenderam, falaram, não, é uma empresa, realmente todo o procedimento aqui é melhor ser privado, porque imagina eu tenho um TAC para cumprir, se daqui a pouco eu vou querer transformar essa empresa em uma empresa pública, né? Então eu vou ter toda a morosidade que eu tenho do serviço público. É justamente isso que eu queria dizer. Foi feito todo esse acordo lá ainda no governo anterior, no governo do presidente Bolsonaro, e agora é o governo do Lula. E a gente sabe que a filosofia do PT é uma filosofia estatizante. Quer dizer, não podem de repente, não, isso aqui é nosso. Não. E aí? Isso aí Acaba com esse negócio aí, porque. E Corre o aí? risco de quebrar por isso. Não, né? isso aí hoje seria impossível, porque seria só se fosse como se fosse como fosse em Cuba, né? Estatizar uma empresa privada, né? Esse cidinho aí, não Mas eu acho que esse é o medo do André. Não corre o risco. Como é que vai fazer? Não corre risco primeiro, por quê? Primeiro, inicialmente, Manda o Bessias lá para resolver, não vai ter isso. ninguém queria, tipo assim, o Estado, o governador foi lá e pegou um problema do governo federal, trouxe para resolver. É o filho feio que ninguém queria. Ninguém queria. Ser pai. Aí o filho fica bonitinho, vai todo mundo querer adotar. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Não, mas esse risco não corre porque a empresa é uma empresa privada, uma concessão privada, e que a relação dela, hoje ela é listada, ela é regulada pela CVM também, então assim, e ela tem uma governança, vou convidar a Márcia também para ela conhecer a governança que existe na Rota Oeste. Ela tem um processo que a gente apresentou lá para o Ministério Público, Tribunal de Contas, nós temos um processo de governança, de auditoria, que é muito mais forte do que fosse da iniciativa na pública, entendeu? Não, no do poder jeito que os público. caras lá em cima estão rasgando a Constituição, estão fazendo decisões lá monocráticas e tal. Você não tem esse fiozinho na barriga? Não, de repente, o único frio na barriga que eu tenho é... O filho tá bonitinho aqui, estudando, os caras vêm e querem levar embora. A única preocupação que nós temos, basicamente, maior mesmo, é conseguir as licenças, os projetos e soltar as obras. Graças a Deus, né? Eu lembro que na assinatura desse TAC aí, o Barba, como diz o André, o presidente Lula, ele até rasgou elogios ali ao governo de Mato Grosso por estar assumindo fez campanha contra ele, inclusive. O filho feio, né? É verdade. E ali no momento ele comentou, né, que é muita coragem do governador tal assumir, né, algo que o mercado não deu conta de fazer. O mercado, mas eles não completou o mercado que foi passado pela concessão do PT. Sim, e tal. por tudo. Agora passou. Agora É o que aconteceu antes ali. O Odebrecht está voltando para a Petrobras. O que aconteceu antes aí
na concessão nessa reta final que você está falando da transferência, porque aí, nesse momento, teve uma interferência política, ali no momento, já no final agora, porque a gente tinha assinado o TAC lá em outubro, tipo assim, nós já estava noivo, já tinha casado no civil, entendeu? Já tinha assumido os filhos. Já Só tinha assumido os faltava a filhos, igreja. só faltava na igreja, entendeu? E aí quando chegou nessa fase, algumas pessoas que não tinham conhecimento, e aí já era no governo do PT, teve uma tentativa de boicote. Falaram, não, por que passar isso para o Estado, para o governador, Tentaram nós vamos lá. derrubar. E teve uma influência muito forte lá na reta final Aham. de pessoas do Mato Grosso para que isso não acontecesse. Pessoas Mas, aqui. gente, Sim. pessoas, Pessoas- políticos de Mato Grosso. sim. Para que A isso, turminha do quanto pior, melhor. para que isso não Vamos acontecesse. tirar o Mauro, a É. gente vem como salvador da pátria. para que não acontecesse. mais ou menos isso, né? E aí, só que assim, não era uma questão que dependia mais do governo federal. Eu, como falei, já estava casado, já estava fazendo a transição lá, né? E aí, vamos tirar as fotos juntos, né? Então, quando o governador foi lá, e quando ele explicou ao presidente Lula o que era, ele mesmo entendeu, né? E ele elogiou a decisão do governador. Mas isso aliados do presidente Lula, que Sim. tentaram O derrubar. próprio Lula elogiou, né? Sim, não, mas Lula eu digo elogiou. assim, quem tentou derrubar foi sim, aliado do Lula, que é daqui sim. de Mato Grosso. Sim. Nós estamos chegando lá, continua, André, puxa mais a língua. Não, já, né, aliados do Lula. é muito né, corajoso, quem mais? governador. Né? Falou assim pra ele. Esse filho é muito feio. Ó, meu filho não é meu. É de um amigo meu. É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Vamos falar de quê agora? Vamos falar de Chega de política, rodovia? né? Vamos É, falar vamos lá, de chega- Vamos falar de política. política. Ô, você vai ser prefeito de Cuiabá, governador? Não. O que você vai ser, cara? Estão falando aí. Nos bastidores, cara. Eu estou num grupo do governador, né, desde 2018, coordenei a campanha dele em 2018, coordenei em 2022. Você ajudou o Tarcísio, você elegeu. Ajudei modestamente o Tarcísio, né? Ele é o homem dos conselhos pro Tarcísio lá em São Paulo. A gente Quem tem não sempre sabe- conversado, tem sempre conversado com o governador Tarcísio e tal, mas assim, nessa questão da política, eu hoje entendo muito bem isso. Eu fui prefeito, né? Tive a oportunidade de ser senador. Você não é uma missão de vida sua ser governador. Né? Para que você trabalha? Trabalha para ser governador? Não. Você queria criar umas galinhas lá em Tailândia. Então, assim, você faz faz o seu trabalho, segue a sua vida normal. Se um dia Deus falar, não, é essa oportunidade, esse alguém, porque é uma vida sacrificante. Eu acompanho a vida do governador Mauro Mendes aí, acompanhei do Blairo Maggi, é muito difícil, entendeu? Então, se chegar assim e falar assim, ó, Cidinho, você vai ter que ser o candidato do grupo. Eu ia na igreja, bateu o meu joelho lá na coisa, ia pedir força e ia, né? Porque é a missão. Agora você não pode, eu daqui 3 anos eu sou candidato, trabalhando para ser candidato a governador. Isso não existe. Dentro do grupo nosso hoje, respondendo essa questão de candidatura, nós temos o vice-governador, que ele está na nossa frente e também estaria muito bem representado. Né, pelo Você saiu do União Brasil e foi para o PP. Foi para o PP. A ideia é fazer o PP voltar a ter protagonismo. E não tem nenhum. Na eleição agora passada, o PP não foi bem aqui no estado, né? Não elegeu ninguém. Né? Não elegeu, só elegeu o deputado Paulo Araújo, né? Com muita que a elegendo difícil, passou por dificuldade, não elegeu um deputado federal, ele candidatou, os votos dele ainda foi cassado, não ajudou o partido esses votos, né? A culpa não foi dele, mas isso tudo prejudicou o partido. E aí a missão que o Ciro Nogueira deu para mim, para o Paulo Araújo, para o próprio novo diretório do PP, é revitalizar o partido, né? E tá mais alinhado aí ao lado do governador Mauro Mendes e não ao lado do Partido dos Trabalhadores. Faz bem. Desde que o... Mas você não respondeu a minha pergunta, cara. Existe a pretensão de disputar a eleição de novo? Não. Ou nem em Marilândia você quer ser mais Não, nada? nem prefeito de Cuiabá, não. Se eu for candidatar alguma Estão coisa... falando em você para 2026 já, para Sei, ver. Já foi sondado, Dentro do Mauro já grupo falou alguma nosso coisa. hoje, talvez meu nome e o nome do Piveta seja um nome que poderia ter uma melhor de aglutinar e tudo Você mais. já pensou que chapa, hein, Cidinho, Piveta? Meu Mas Deus. dentro do processo normal, hoje o vice-governador ele tá na frente e eu respeito muito ele. E Mas você queria embarcar numa dessas? voltando a responder. Você queria embarcar ou queria passar a bola pro Piveta? Não, o Piveta tá na frente. Não, acho que ele tá na frente e tipo assim, são missões, entendeu? Você não pode querer atropelar as outras pessoas por causa de um projeto pessoal, né? Projeto pessoal é uma coisa que
que se for uma ambição, né? Então, para mim, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu fui Você tá novão ainda. Eu fui na convenção de 2010, o Blairo Maia tinha me convidado uns 3 meses antes, falou, ó, se depender da minha vontade, você vai ser o meu suplente. E que todo mundo queria ser o suplente dele, e ele escolheu eu, né? E eu fiquei, só que não fala para ninguém, porque vai que depende de fazer alguma composição e eu preciso da vaga, não vai ter jeito, né? Eu cheguei no dia da convenção de Centro-Evento do Pantanal, o doutor Francisco Faiado, o advogado, que era o advogado da coligação, falou, ó, foi feito o entendimento aí, fechou a coligação, o suplente do Blairo Maia vai ser o Chico Dalto. Eu fiz meu papel certinho, eu estava lá ajudando o Blairo na questão da convenção. Segunda-feira ele foi para Brasília buscar as certidões para registrar a candidatura dele, voltei na terça-feira. Quando cheguei na terça-feira, que naquele momento a chapa era a seguinte, Mauro Mendes era vice do Sival Barbosa governador, Blairo senador, Chico Dalto suplente. Quando eu voltei de Brasília, o Mauro Mendes tinha desistido de ser candidato a vice do Sival. Aí colocaram... Fez bem também, Mauro. Senão estava preso, Mauro. Já pensou? Ele desconfiou de alguma coisa. Desconfiou. E aí o Chico Dalto passou a ser vice do Sival. E aí a vaga, na quinta-feira, quando me fechar a ata, aí a vaga sobrou para mim. Então essas coisas quando é que é para acontecer, né? É uns trem, né? Por isso que eu falo, você não pode falar que você vai guardar as coisas. Meu Deus, e aí, Márcia? Falando ainda sobre essa liderança, esse protagonismo aí do PP, né? Desde que houve essa mudança no PP, o senhor entrou, o Paulo Araújo também assumiu aí como presidente, o Neri Geller sumiu, o pessoal do Emanuel Pinheiro caiu fora, claro que não ou fica com o Mauro ou está fora, e caíram fora, por esse entendimento político, né? O PP vai ter candidato, porque buscando esse protagonismo político, vai ter candidato à Prefeitura de Cuiabá? Porque o próprio Paulo Araújo já chegou a dizer que pretendem colocar um nome aí de um empresário forte. Quem seria? Olha, a gente está aguardando nós somos num grupo, né? No grupo, e você não pode ter projeto pessoal do partido, não tem um projeto do partido, que eleger uma bancada de vereadores, do partido ser reconhecido nas eleições. Nós estamos filiando alguns candidatos a prefeito no interior, até prefeitos que estão vindo para o partido também, e necessariamente não precisamos ter candidato a prefeito. Evidentemente que se surgir um nome que a gente acha que pode aglutinar no grupo, a gente vai colocar o nome para poder pelo menos estar na mesa discutindo, né? Por enquanto não tem esse nome? Por enquanto não temos esse nome. E como é que você está vendo a gestão do Emanuel, assim, de fora? O Emanuel Pinheiro, acredito que ele se perdeu. No momento agora ele está mais preocupado nas questões processuais dele, da prefeitura, do que na própria gestão, né? É uma pena para Cuiabá. Por que, na sua opinião, ele chegou a esse ponto? O que você vê de ponto crucial para ele chegar onde ele chegou e era uma coisa que tinha tudo para dar certo e de repente está... Eu acho ali, quando ele ganhou a primeira eleição, no segundo turno, a eleição bem disputada, né? Passou 2 anos, aí ele lançou o filho dele candidato a deputado federal, o menino dele era até então desconhecido, teve voto no Mato Grosso todo, teve uma estrutura, né? Passou mais 2 anos, ele candidatou à reeleição com o filho dele candidato a prefeito de Várzea Grande. Passa mais 2 anos, Márcia, a mulher dele candidata a governadora, né? E o filho a deputado federal. Então, é muito difícil, uma estrutura para esse tanto de campanha a cada 2 anos, você tem um custo muito alto, né? E esse chega onde você chegou aí agora, nessa circunstância. Ao meu ver. Para bom entendedor. O pinheirismo? Eu entendi o que você falou. Para bom entendedor. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, né? Enfim. Entendemos. Entendeu, dona Márcia? Entendemos Márcia, sobre o pinheirismo. que não é Pinheiro, Matos. é Márcia Matos. Nada a ver. Dona Márcia Matos. Voltando lá a Brasília, o Cidinho, onde o senhor esteve por um bom tempo, fez um grande trabalho, está rolando aí a tal da reforma tributária. O governador de Goiás, o senhor, é amigo do senhor Caiado, inclusive foi senador também, foi colega, e seu amigo, e ele já destruiu essa reforma, disse que isso é coisa de venezuelano. Né? O governador nosso também está batendo contra, mas o governador que o senhor ajudou lá em São Paulo já abraçou o Haddad, rapaz. E aí? Não, e aí eu acredito que lá na Câmara a reforma vai aprovar hoje, né? Hoje vai aprovar na Câmara e vai para o Senado, onde vai continuar os embates.
Você não Mas pode... ela é tão nociva assim, como estão falando? Não, Antes de ontem, abraçar nós tivemos uma reunião com o Bernardo Eu ia falar Api. o poste, mas Mas é que para São Paulo é melhor do que Nós tivemos uma para reunião Mato Grosso, com o Bernardo Api, e aí ele, por vídeo, o Josué Alencar lá da Fiesp, me convidou e convidou 20 empresários. Ele explicou muito, né, sobre a reforma tributária. O texto não está fechado, vai ser promulgado no Senado. Não tem como não falar que não precisa, o Brasil não precisa de uma reforma tributária. Precisa, porque sempre. O consumidor, hoje é o que é mais prejudicado. Qualquer produto que você vai comprar no supermercado, ele tem 3, 4 impostos em cascada que vem acumulando ali para trás. Então, mas essa reforma não vai reduzir impostos. Ela só vai juntar todos em um único. Não, ela vai reduzir imposto, ela vai reorganizar o sistema. Agora, nós temos um tempo para poder, se aprovar na Câmara hoje, o Senado pode fazer as correções que tem que ser feitas, mas o relator está lá atendendo já o Mato Grosso, com o negócio do FETAB, ele falou que não tirou, que mantém o FETAB lá, vai fazer as correções. O grande problema é a desconfiança que existe entre os entes federados. E você falar assim, em vez de eu arrecadar meu ICMS aqui, ou o município arrecadar, vai lá para cima, será que depois devolve, né? Porque já aconteceu lá atrás. Você tem que ficar de pires na mão lá, ó, me dá um meu aqui. Já aconteceu lá atrás, quando foi a Lei Candir, que criou a Lei Candir, desonerou para depois voltar. Não, a Lei Candir. É a Lei Candir, para o dinheiro voltar. Durante os primeiros anos, foi voltando, depois sumiu no assunto, saiu até da pauta. Né? Então, a Lei Candir desonera a exportação. E tinha uma compensação para os estados. Compensação, e Mato Grosso todo ano é aquele desespero, passava 3, 4 anos sem receber. Então, isso aí que os governadores ficam muito preocupados com isso aí. Mas esse Conselho Federativo que foi criado, de que a gestão não é uma gestão do Conselho, do recurso, não é a gestão do governo federal, e é do Conselho, e aí está se organizando, essa preocupação diluiu bastante. Por isso que o governador Tarcísio passou a apoiar a reforma. E aí tem a questão dos incentivos. Mas aí cria um conselho e acaba o Pacto Federativo, é isso? Não, o Conselho Federativo é baseado nas diretrizes, esse conselho que vai fazer a devolução dos recursos para os estados, as compensações para os estados e municípios. Mas o que você pensa disso? Como homem público também, como gestor de grandes empresas, como, enfim, como ex-prefeito, como ex-senador, o que você pensa? Isso aí é viável, Cidinho? Olha, não é burocratizar mais o sistema? Não é burocratizar. O Mauro Carvalho assumiu lá o Senado ontem e falou, isso aí é Robin Hood ao avesso, ele vai tirar do pó para dar pro rico. Eu não concordo, é um discurso, ontem passei 3 horas com a apresentação do próprio relator e do Bernardo. Alguma coisa tem que ser feita, não podemos deixar falar que vai ficar nesse sistema tributário, que hoje só alguns estão sendo beneficiados com recuperação de crédito, nem imposto paga recupera o crédito, entendeu? Um sistema de arrecadação arcaico, né? Você hoje não precisa ter exatoria, precisa ter a arrecadação municipal, a estadual, a federal. Quanto custa o sistema de arrecadação que existe hoje, sendo que você poderia simplificar tudo isso mais, né? Então, eu acredito que, na verdade, nós vamos ter um sistema tributário e não vai ser agora o que na Câmara passar, no Senado vai ser aprimorado. Então, quer dizer, acaba a exatoria aqui? Diga-se, lê se você faz. Acaba, desburocratiza um pouco. A atribuição dela acaba? Ela mantém a atribuição dela, mas ela... exatoria, né? Agora você faz. Ela... Só velho que ela fala exatoria. Mantém a Cefaz, mas ela... É que ninguém gosta de perder, ninguém quer perder poder. Ninguém quer, mesmo que seja um poder pequeno, ninguém quer perder poder. O Galo acho que é disso, cara. O Galo não está gostando nada o Galo disso. Não vai poder cantar de Galo mais, como é que ele faz o Galo? O Galo tem trabalhado bastante nas pontuações para que o Mato Grosso não perca, né? E o Rogério Galo, ele é uma referência entre hoje o secretário de Fazenda Nacional. Nós tivemos lá em São Paulo esse dia lá com o Tarcísio, estava o secretário lá de Fazenda do Estado lá e conversando por lá, eu falei do Galo, o Galo então ele é referência. Então ele tem trabalhado mais no sentido de que o Mato Grosso não perca com a reforma tributária. Agora, quando São Paulo fechou a questão, São Paulo tem 70 votos, né, na Câmara Federal. São Paulo fechou, mas para São Paulo também, né, tem mais indústrias e tal. Para Mato Grosso não é então, mas será que é para São Paulo também? Porque São Paulo não vai arrecadar mais. O governo federal vai arrecadar e toma aqui a sua parte. Aí vai ter. O senhor acha que o Mato Grosso não vai perder da forma como está sendo reclamado? Se for cumprido, primeiramente o FETAB vai manter. Se for cumprir o que a compensação baseado no que estabelecido do Conselho Federativo, Mato Grosso não vai perder. E o senhor acha que, digamos, os alimentos
da cesta básica, carne, arroz, feijão, não vão ficar mais caros? Porque o próprio governador tem dito que ficaria mais caro. A cesta básica hoje é desonerada, certo? É desonerada. O que acontece é que você vai comprar lá aquela picanha do boi japonês que custa R$500 o quilo, ela também está desonerada. Ela também não paga imposto. Então, o que está falando hoje é de criar um conceito que é uma cesta básica nacional. Porque tem muita coisa que está como cesta básica, que é de um valor agregado muito alto e não paga nada. As pessoas pensam, você fala em cesta básica, as pessoas acham que é aquele sacolão. Não é aquela porra daquele sacolão, cara. É o que uma família de 4 pessoas consome durante um mês de alimentação. É a cesta básica dela. É arroz, feijão, é óleo, é ovo, é carne, é açúcar, é farinha. Enfim, a água, é o gás. A cesta básica de alimentos é isso, tá? Não é o sacolão que você compra no mercado, lá no Comper, lá no Atacadão, não é isso aí não, tá? Mas o que a gente tem ouvido é sacolão, muito, o que a gente tem ouvido é que colocando a carga aí, imposto para o produtor, quem vai pagar no final das contas? É o consumidor. Consumidor, né? Mas o que o senhor está querendo dizer então que a picanha vai ficar mais cara? Não, não quer dizer. Espero que a picanha fique mais barata ainda para o povo comer a picanha. Não, peraí que eu aprendi com você. Eu não falei isso, não. Eu só disse que a picanha do Angus, lá que está no mercado, que é caríssima, ela também está na cesta básica, não paga imposto. Mas tá bom, vai custar mais barato. Né? É do Angus, né? O Angus é até barato. É do inferno com essa conversa de cerveja e picanha. O povo embarcou nisso, rapaz do céu. Eu não dou conta disso não. Vai, dona Marcia, a gente estava falando aqui do Senado. O Xandão mandou me prender. Ó, o Xandão, rapaz. A gente estava falando do Senado e aí temos agora Mauro Carvalho no Senado aí, como suplente do Wellington, vai estar lá por um bom tempo. O que o senhor espera? O que nós podemos esperar? Do Mauro? O Mauro Carvalho, quando ele assumiu a Casa Civil, todo mundo, será? Eu trabalhado com ele na campanha, uma pessoa muito organizada, muito metódica, né? E que ele vai contribuir dentro do estilo dele, né? Cada um tem seu estilo. Eu estive no Senado, tive meu estilo, o Jaime Campos tem e cada um faz aquilo que ele se prende melhor. Ele é um empresário, ele conhece as necessidades do Mato Grosso e é uma pessoa do bem, né? Do bem, é uma pessoa que ele vai querer o melhor. Então, eu acho que ele vai contribuir bastante para o Mato Grosso. Para contribuir para Mato Grosso, não precisa ser oposição? O que o senhor acha? Precisa estar no meio termo? Se eu fosse o Mauro Carvalho, estando lá no Senado agora e estando assumindo a vaga do Wellington, o Wellington ficou um pouco preso porque ele está no PL, eu faria um pouco de aproximação com o governo federal. Mesmo porque a União Brasil tem participação no governo federal, eu faria um pouco de aproximação, que isso... A bancada federal do Mato Grosso hoje peca um pouco. Mas se você pegar na Câmara, nós temos lá 2 deputados federais dos 8 que tem algum alinhamento com o governo federal. No Senado, o senador Wellington, por força que ele estava no PL, mesmo que ele tem muita vontade de estar na situação, mas ele estava... Está amarrado. Ele está amarrado, né? Ele tem muita vontade, ele mesmo fala que ele não nasceu para ser oposição, né? E o Mauro Carvalho vai ter essa oportunidade agora dele, está um pouco mais aliado com o governo federal, resolver a questão do Parque do Chapada, agora a transferência para o estado do Mato Grosso, já aconteceu ontem, decidiu cancelar o processo de privatização do parque, as questões das rodovias que estão aí, né, que está para sair, 242, 258, então assim, se eu fosse ele, eu não ia lá para ser um senador de oposição nesse período de 4 meses, eu iria estar um pouco aliado com o governo. Porque não adianta ficar batendo também. Não, ele não consegue fazer nada também. Não consegue fazer nada. Oposição por oposição, enfim. Dos nossos senadores mesmo, né? O Jaime Campos e o... tá um negócio, tá no inferno, abraço capeta. Não é mais ou menos isso? Justamente. Não que o homem lá seja o capeta, pelo amor de Deus. O governo é muitas pessoas, são muita gente, entendeu? Então você tem ministros que foram governador, tem pessoas que estão no governo que não são nem da política, né? Sim. Entendeu? Então você tem que relacionar. Sim. Você não sabe por que a pessoa está lá no cargo, mas você não apoiou aquele governo, você não vai nem lá no ministério. Acabou o jogo, acabou a camisa e vamos embora. Próximo jogo, né? Enfim. Os nossos senadores mesmo, Jaime Campos e o Wellington Fagundes, eles estão aí, né, no topo da lista ali dos que têm tido mais emenda do governo federal.
E aí, o Wellington mesmo recebe várias críticas por isso, por ser de um partido de oposição. Mas na sua avaliação, então, é isso. Eles estão, digamos, o jogo político aí, a trama, não é nem trama, mas o trabalho político é esse, digamos assim, e, digamos, acabou a eleição. Sim. Então, o trabalho político é esse. Você fala Estão assim, certos eles. A Tá diferença certo. do cara de direita pro cara de esquerda, a mentalidade. Sim. Você vai lá e tenta fazer dar certo. Sim. Você está torcendo pelo país. Né? Já Você o outro lado ficou 4 anos martelando para dar tudo errado, né? Para poder, quanto pior, melhor para nós. Porque a emenda parlamentar, Márcio, ele recebeu a emenda. O parlamentar não recebeu nenhuma emenda. Ele disse uma emenda para o Estado, para o município, para poder fazer uma obra, para fazer uma melhoria, para fazer uma creche, para fazer uma escola. Esse que é a emenda que ele consegue, né? E aí às vezes o pessoal, é porque o Wellington recebeu emenda. Não, ele conseguiu emenda. O governo federal, através da indicação dele, atendeu um pedido dele, deu a necessidade de algum município do Estado, né? Então assim, eu acho que a gente tem que reconhecer, né, esse trabalho que os parlamentares fazem, porque realmente é difícil, né, de você conseguir recurso. Só xingando, você não recebe emenda nenhuma. Fica lá fazendo micagem o tempo todo, postando videozinho o tempo todo, xingando o tempo todo. Não vai, Abílio, aí não funciona, enfim. Vai tomar crítica e não vai conseguir trazer nada de efetivo para o Estado, né? Assim, eu estou enganado. Não, temos que fazer a parte da posição política, mas você também tem que ter coerência e tem que buscar o recurso para o Estado. Se a coisa é bacana, vamos aprovar. Se não é, vamos criticar agora. Criticar por criticar, como a turma de lá fez os anos todos, não adianta, não funciona. O quanto pior, melhor, só dá merda. Né, dona Márcia? Sim, isso mesmo. Micagem, você foi longe, hein? Micagem, você está entregando a cidade? Não, né? Eu falei de micagem? Falou micagem, mas tudo bem, do Abílio. Não, mas é micagem. Para quem entende desse linguajar, não é preconceito, não é nada. Não tem nada a ver com mico, tá? Com macaco, pelo amor de Deus. Só que é uma expressão antiga. Mas eu sou velho, igual o Cidinho. Meu Deus! Quero aproveitar a presença do Cidinho e todo o conhecimento dele aí de empresário, de todo esse trâmite político, para a gente falar um pouco sobre a taxa de juros, que tem sido outra polêmica, né, no país, a taxa de juros do Banco Central. Na sua opinião, ela é válida para controlar a inflação ou ela é péssima para o cidadão? Talvez no primeiro momento ali, porque estava a inflação meio galopante, você não conseguia comprar nada, né? Você não achava carro, não achava máquina. No momento ali, porque ela saiu de 2,5 e foi a 13,75 muito rápido, né? Agora em 13,75 não está voltando para trás, então, e a inflação já voltou. É que ela também foi de 13,14 para 3 muito rápido. O presidente Bolsonaro fez isso também, foi reduzindo, mas reduziu muito e muito rápido. Agora ele subiu muito rápido também. Quando o Bolsonaro assumiu, já estava em 6. Quem pegou em 14 foi o Temer. Quando o Bolsonaro assumiu, estava em 6. E o Bolsonaro veio trazendo até, chegou a 2,75. Quer dizer, o PT entregou com 14. Ele entregou 14. O Temer foi, entregou o Bolsonaro em 6. Xingando o presidente do Banco Central hoje porque está 13. Então, o que eu acho que é a demora, né? Porque se hoje nós já estamos numa inflação de 4%, 4,5%, um juro de 13,75, mais o spread bancário, esse juro passa de 18%. Então, não tem ninguém... O que é spread bancário? Eu sei, a diferença do que o banco do que ele cobra. O que o banco também, ele também não tem dinheiro. Os bancos pegam dinheiro... Pega o teu dinheiro, te paga 1% ao mês, e o spread é isso. E ele pega o seu dinheiro, que ele te paga 1% ao mês, e empresta para a Márcia a 15%. Esse é o spread bancário. Ou seja, agiotagem. Puro sim. Então, esse aqui é o... Então, quando você vai no banco, o banco não vai te emprestar 13,75, ele vai te emprestar 18, a 20 ou mais do que isso, né? Então, conforme o risco, até muito mais. Então, isso está... Quem é que vai fazer um investimento numa circunstância dessa? O que é que vai dar retorno para isso, para você pagar 20%, né? Então, está fora da realidade. Todo mundo tinha expectativa de que nessa última reunião do Copom baixasse um pouquinho, que na hora que sinalizar que vai baixar, vai começar a criar uma onda positiva no Brasil, né? Então, mas eu acho que agora de agosto não passa, né? Tomara. Deus queira, porque tá difícil, né? Tá osso. E aí, mais perguntas? Vamos falar de política? Eu não acabei. De novo? Vamos falar de Já não política. falou? Não falamos. De novo? Não falamos. Isso você quer falar? Vamos falar do cenário nacional político agora. De novo? Nós temos com essa... a testemunha, né? Justamente testemunha. A gente sabe de toda essa parceria
que o senhor tem com o governador de São Paulo, Tarcísio, e todo o trâmite político aí, agora, com base nessa decisão do TCE, que deixou o Bolsonaro inelegível por 8 anos, né? Na sua avaliação, o nome da direita agora para ser candidato a presidente é o Tarcísio? Ele é o cara agora para encarar essa da direita? É um tema que a gente conversa muito, né? O Tarcísio esteve agora há poucos dias lá em Camboriú, tem um apartamento lá, ele ficou lá no meu apartamento, ele é a esposa dele. Ficou 3 dias, a gente conversou bastante. Quando eu vou em São Paulo, às vezes eu vou visitar ele e tal. E o Tarcísio, acredito que ele será presidente do Brasil, né? Mas ele é uma pessoa nova, né? Como que o eleitor paulista vai ver ele renunciar ao governo de São Paulo 9 meses antes para disputar talvez o eleitor paulista não veria isso de forma muito boa, né? Então, também você não sabe o que vai acontecer com o governo do PT. A não ser que haja um clamor. Aí só, para ele ser candidato a presidente, eu acho, agora em 2026, só se for assim, se tiver o Brasil terra arrasada e ele for assim um candidato, o clamor, como você falou, né? Mas 26 vai estar no final do mandato dele também. Vai estar no final, mas 9 meses. Não, mas ele tem direito à reeleição lá, né? Aí para ele candidatar a presidente... Assim, eu acho que o paulista ia ficar mais grilado se ele saísse com 2 anos de mandato. Não, mas com 3 anos também... Mas já no finalzinho, talvez não. Mas por um bem maior, talvez, enfim, se houver um clamor... eu acredito que ele vai trabalhar mais, vai depender da pesquisa. Do momento, assim, mas assim, como ele é muito jovem ainda, né, ele tem oportunidades pela frente, talvez, acho que vai ser mais um caminho natural, uma reeleição, para depois vir mais à frente. Em 2030, esse é o projeto dele, então, inicialmente esse é o projeto. Acredito que... porque andam falando aí em Tarcísio e Zema, uma chapa... O que eu vi hoje falando que o Zema vai filiar no PL, né, para ser este nome, né, de candidato a presidente. Aí talvez ele estaria... numa posição melhor, porque ele está terminando o 2º mandato, né? E aí a opção dele é candidatar a Senado ou candidatar a presidente ou deputado, então ele teria... A gente sabe que você apoiou o Bolsonaro no ano passado. Sim. E como é que você viu essa questão dele ficar inelegível? O Júlio Campos falou o quê, Márcio? Abre aspas pro Júlio? Que era uma sacanagem. Não foi isso que ele falou. Uma bandidagem. Aspas pro Júlio. Apesar de que eu não acho assim... Foi bandidagem. Aspas pro Júlio eu não Campos. Acho... Deputado estadual. Eu não acho que o processo assim foi correto, foi muito rápido, mas tipo assim, ele... Foi político, não foi técnico. Político. Ele sabia o que poderia acontecer com ele. Se ele tivesse ganhado, com certeza ele ia trabalhar muito para caçar uns ministros do Supremo lá e teria lá, os caras foram, então foi vingança. Então, como ele perdeu, você perdeu, você perdeu. Né? Então, você não pode reclamar quando você vai para a guerra, né? Foi para a guerra, matar ou morrer e mataram ele. Né? Você acha que ele reverte? dificilmente. Vai ter mais 3, 4. Essa anistia que estão querendo dar para ele, isso é só pro forma? Só pro forma, só para fazer um carinho. Né? Tanto que só teve acho que 60 que assinou. Quer dizer, acabou o Bolsonaro então para a vida pública. Como candidato ele está afastado, mas como cabo eleitoral em alguns estados vai ser muito importante. Né? Os votos. Em alguns estados é muito importante. Não vou nem falar nem do Tarcísio, vou falar do Marcos Pontes, né? Quem era o Marcos Pontes na ordem do dia e virou senador por São Paulo, né? Um astronauta que, enfim. Você pegar o Jorge Seife lá, que foi secretário da PES, senador por Santa Catarina, então tem um poder muito forte em alguns estados ele vai ser um grande cabo eleitoral, né? Sim, é verdade, isso é verdade. Tá bom. Imbrochável, incomível, imorrível e agora inelegível. Inelegível. É isso. Situação, que fácil. Que fácil. Eu ficava imaginando, né, que a gente apoiou o Bolsonaro por tudo, todos os amigos que estavam lá, Tereza Cristina, o Ciro Nogueira, o Tarcísio, né? Mas eu ficava olhando assim, poxa, o cara que seria candidato à reeleição, no dia que terminar o mandato, quando ele sentar depois, olhar no retrovisor, e ver o tanto de bobagem que ele falou e tanta besteira que ele fez, ele jogou contra ele mesmo. Perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo. Não perdeu para o Lula, ele perdeu para ele mesmo. Falou bobagem demais. Enfim, eu cansei de entrar no Instagram dele e falar, cala a boca, fica quieto, para de falar, mas enfim. Não te ouviu. Não me ouvia. Não viu o seu comentário. Fazer o quê? O Zé eu acho assim, na verdade, o pessoal fala assim que você chegava, falava para ele tudo, assim, ele ouvia. Depois, na hora que ele saía daqui,
ele encontrava com o filho dele, ou com o motor, o incendiário, falava tudo diferente, né? Tudo diferente. Enfim. No incendiário. Incendiário mesmo. Aquele filho dele lá, eu vou falar pra você uma coisa. Incendiário é ótimo. Então tá, né? E aí ficou tipo, um exemplo, assim, para mim, muito específico, né? Aquele último debate, né? Que ficou todo mundo assim na expectativa daquele último debate, que estava no momento assim que estava no crescimento. Quando chegou lá, não sei quem orientou ele, né? E até o cabelo dele já passou um gel, não era nem o cabelo dele, já estava diferente do que ele era, né? E aí chegou lá, foi. A expectativa que estava foi totalmente o contrário. Né? Verdade. Perdeu O debate foi terrível. O Lula falou o que o povo queria ouvir. Falou. Vamos tomar cerveja e comer picanha. O povo acreditou nisso. Fazer o quê? Estamos na expectativa. Então tem muita gente até na hoje. No máximo, expectativa. abóbora, viu? Você quer Mas acreditar na pelo picanha? menos o boi baixou bastante, né? De 330 está R$200 a arroba. E as galinhas suas lá em... O preço também Baixou caiu o preço bastante. também, né? Ainda bem que o milho caiu também, né? Cidinho, obrigado pela sua presença aqui. Alguma coisa que você queira... Não, eu agradeço você, acrescentar? a Márcia, a recepção, peço desculpas pela demora. Eu já estava um pouco meio pisando em ovos, com esse negócio da transição da Rota Oeste, até o pessoal falou, não vamos falar nada agora não, para poder concretizar tudo, né? Então agora vim na hora certa. É isso Agora aí. tá firme. Para finalizar isso aí, os pedágios continuam normais, continuam cobrando, funcionando normal. Normal, o pedágio continua normal e o pedágio mais barato do Brasil é o Sim, nosso. só que agora fica para a nova Rota do Oeste. A não nova vai pra Rota do Odebrecht. Não, fica aí, a gente investir aqui. E a Odebrecht voltou a Petrobras. Bom, fica quieto. Chega, Márcio, dá a caneca para ele. Presente do Conexão Poder. Essa você não tem. Eu Essa já nova. tenho. Nova. Essa você não tem. Obrigado. Vou colocar lá na minha mesa. Essa na sala. novinha. Obrigado. Tira, vai sair uma barata daí de dentro. Rapaz, Não vai vai, ficar a guardada Maiara aí. já verificou. Maiara já limpou. Legal. Essa é nova, caixa nova, loja nova, tudo nova. Põe lá no teu escritório. Tá bom. Tá bom? Você está convidado para ir lá visitar o escritório nosso e vai estar lá. Vou sim. Tá lá. Vou sim. Vamos sim. Vamos armar uma visita lá, né, dona Márcia? Vamos. Obrigado, Com viu, Márcia? certeza. Cidinha, obrigado. Você em casa, obrigado também. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Até a próxima.